Vamos lá. Então, gente, nós vamos falar um pouco agora sobre análise funcional, né? Não tem como desassociar do que a gente viu até agora, vocês vão ver que tem muita coisa que conversa, né? E na análise funcional a gente vai buscar os determinantes do comportamento humano, o que que faz com que uma pessoa faça, o que faz com que alguém se comporte de determinada forma, né? A gente viu ali o processo de reforçamento enquanto aprendizagem, a punição diminuindo a frequência de comportamento, a gente viu sobre reflexo inato, e agora a gente vai entender como isso tudo se funde, né, na determinação do nosso comportamento, como isso acontece na hora que a gente está se comportando. Por que que a gente faz alguma coisa da forma que a gente faz? Né? E a ideia de fazer análise funcional do comportamento é também ajudar as pessoas que chegam para a gente em sofrimento. De forma geral, a análise funcional ela é feita diante de comportamentos problema. Né? E o que é comportamento problema? O que traz um problema para o indivíduo? Muitas vezes, quem trabalha com a infância, né, esses problemas vão ser apresentados pela família. O que é problema no comportamento de uma criança? Essa criança não fala, essa criança bate no coleguinha, essa criança tem muita crise de ansiedade. Isso que vai ser o problema que o pai, que a mãe vai trazer para o terapeuta, né? E isso não é suficiente para a gente fazer uma reflexão ética. A gente precisa olhar para essa criança para além da família dela, para entender se a gente pode ou não intervir no comportamento. Então, vou dar um exemplo aqui do autismo, que é uma coisa que é o que eu lido, né? E eu consigo dar exemplos mais sólidos. A gente tem um comportamento, às vezes, regulatório de estereotipias motoras. A criança balança a mão, faz flapping, né? E isso pode incomodar muitas mães, muitos pais, muitas famílias que não querem que os filhos sejam vistos socialmente como uma criança diferente, uma criança estranha, né? Querem que o filho passe ali de uma forma mais invisível, né? Pelos olhares sociais, não quer que ele seja realmente destacado pelo comportamento dele. Aí o pai e a mãe chegam com a seguinte demanda: olha, meu filho, ele faz muito flapping, eu queria que parar esse comportamento. E esse relato ali é importante, né? É válido que a família se preocupe com os filhos, que tenha preocupações com desenvolvimento, com possível bullying. Só que a gente precisa entender, né? Fazer uma análise funcional desse comportamento, entender esse comportamento, ele é prejudicial para esse indivíduo? Ele está trazendo prejuízos para esse indivíduo nesse contexto que ele acontece, né? Às vezes vai trazer algum prejuízo, mas será que ele não traz benefício, né? Porque a gente precisa avaliar tudo isso antes de fazer uma intervenção. Então, a intervenção, entender o que é que faz com que controla um comportamento e modificar os controles comportamentais é ético, desde que eu faça isso para ajudar a criança. Lembra do exemplo do pequeno Albert que tinha medo de rato e do João, meu filho, que tinha medo do escuro? Não é ético eu ajudar uma criança a lidar com o medo dela? Não é ético eu ajudar uma criança a deixar de ter medo do escuro, a conseguir sentir o anoitecer, não ter crises de ansiedade quando anoitece? É ético. É ético, né? Eu imagino que vocês concordem comigo que é ético. Mas não é ético que eu queira que uma criança deixe de ser o que ela é, né? Então, que ela não pareça autista, vamos dizer assim. Não pareça ter uma deficiência, porque é confortável para mim, enquanto mãe, enquanto cuidadora, socialmente falando, né? Então, toda essa análise funcional, ela vai partir primeiro desse lugar de reflexão ética, né? Mas ela vai buscar entender o que está determinando aquele comportamento, o que está mantendo aquele comportamento, para a gente conseguir intervir, né? E a gente sabe que a gente já falou rapidamente que a gente tem 3 níveis aí de determinantes do comportamento de forma geral. Ele é determinado filogeneticamente, né, pela nossa espécie, a partir da nossa evolução. Então, a gente tem características fisiológicas mínimas, como comportamento reflexo e a capacidade de aprender por consequências, mas nós, espécie humana, não vamos conseguir aprender a voar. Por mais que a gente faça intervenção com fisioterapeuta, com psicólogo, com TO, com fono, a gente não voa, a gente não respira debaixo d'água. A gente tem uma limitação filogenética, né? E potenciais filogenéticos.
enquanto espécie, tá? Esse é o nível filogenético que vai determinar o nosso comportamento, né? E que às vezes vai trazer assim, eu tenho uma criança que tem deficiência intelectual e que tem um nível grande de perda intelectual. E aí, será que isso em algum nível determina o comportamento dela? Sim, determina. Não é destino, né? A gente fala que diagnóstico não é destino. Não é destino, ela pode aprender um monte de coisa, mas em algum nível ela tem limites ali. Assim como a gente não voa, né? Ela vai ter limites neurológicos de aprendizagem, que a gente não sabe quais são. E por isso nós vamos ensinar, entendendo que ela é competente para aprender. E vamos ensinar de variadas formas para que ela consiga aprender. Mas talvez a gente se depare em algum momento com, não, isso daqui é um limite dessa criança, realmente é um limite dela. É algo que eu não consigo modificar, nem com o ensino intensivo e variado e tal, tá? Isso vai acontecer. Tem o nível ontogenético, né? Que foi o que a biologia atuou na nossa genética. Então, por exemplo, eu tinha uma criança saudável, mas nasceu e teve uma lesão cerebral. E aí eu tenho a biologia atuando na genética e trazendo limitações também para essa aprendizagem, né? E eu posso ter potencializações dessa aprendizagem também. Posso ter uma criança que nasce com uma dificuldade de respirar, mas eu dou para ela um CTI com oxigênio e isso faz com que ela não tenha uma lesão cerebral, tá? E por último, o nível cultural, né? Que é a nossa relação com a família, comunidade, movimentos artísticos, religião. Tudo isso vai determinar o nosso comportamento. Tudo isso vai atuar determinando o nosso comportamento. E aí, quando a gente olha para esse comportamento, eu estou com uma criança que está se arranhando. Eu tenho uma criança que se agride, se arranha. Como eu faço, então, para fazer uma análise funcional desse comportamento, para promover uma intervenção, para pensar numa intervenção para ela? Eu tenho que olhar dois aspectos que são diversos, mas eles acontecem juntos ali. É o que eu chamo de topografia e de função do comportamento. A topografia é o que eu estou vendo, né? Vem da topografia, tipo de geografia mesmo, o que eu estou vendo. Eu estou vendo a criança cortar a mão com a unha, tá? E ela pode ter várias funções, independente do comportamento. Se eu falar eu te amo com vocês, meu marido me fala eu te amo, ele pode me falar que me ama para comunicar afeto, ele pode me falar que me ama para me levar para a cama, ele pode me falar que me ama para se esquivar de uma briga, ou até tem gente que fala eu te amo como se fosse bom dia, né? Tem muito casal que se cumprimenta assim, te amo. Acho que existe isso, não sei, mas acho que eu já vi em algum filme que o casal fala bom dia, te amo. É um cumprimento, é um ritual, né? A função não é necessariamente comunicar afeto, é um ritual, tá? E tem a relação funcional desse comportamento. Então, o que eu tô vendo, gente, não me diz muito, me diz muito pouco do comportamento. Me diz assim, ele se parece assim. Mas o que eu estou procurando saber está encoberto. É a função do comportamento, né? É o que o organismo, a pessoa, a criança, eu e você, a gente deseja com esse comportamento. O que a gente quer, né? O que a gente quer comunicar com esse comportamento. O que uma pessoa que se corta quer comunicar com esse comportamento? Depende. Ela pode, porque eu posso ter uma topografia igual, eu posso ter criança se cortando por razões diversas também. Posso ter uma criança que se corta porque ela está sentindo ansiedade, ela está muito ansiosa. Eu posso ter uma criança que se corta porque ela quer a atenção do outro, né? Eu posso ter uma criança que se corta porque ao se cortar, ela escapa de alguma situação aversiva para ela, uma situação ruim para ela. Então, eu posso ter várias razões para uma mesma topografia, porque eu estou vendo que é igual. Por isso que muitas vezes eu tenho uma rede social, né, um Instagram, e muitas vezes as mães chegam lá e falam: Polly, meu filho não para de chorar, ou meu filho grita o dia inteiro. É difícil, gente. Você só está me falando a topografia. O que você está vendo, eu preciso saber o que isso significa, né? O que essa criança comunica com o choro dela? O que é a causa desse choro? O que ela deseja com esse choro, tá? E aí,
a gente fala assim, espero que todos vocês tenham visto Titanic, porque eu cheguei numa fase da vida que todas as minhas referências as pessoas nunca viram. As pessoas não sabem nem o que é, meus alunos nunca sabem, nunca riem das piadas que eu faço. Eu espero que vocês, por já serem terapeutas, né, formados, já conheçam essa referência aqui, o Titanic, porque foi lá que eu aprendi uma coisa que eu não sei se é verdadeira ou não, que é o iceberg fica só 10% para fora d'água. Foi no Titanic que eu aprendi isso. E o comportamento humano é a mesma coisa, ele fica só 10% para fora d'água. O que a gente vê é 10% do comportamento, é a topografia, é o que parece, é o que eu estou vendo. Não é um dado relevante para a intervenção, né? Parece ser o mais importante, a criança gritando, a criança chorando, a criança cuspindo, batendo. Claro que eu quero intervir nisso, na topografia, mas eu faço essa intervenção pensando na função do comportamento, que está escondido, né? Esse é o objeto da minha intervenção. E não o que eu estou vendo, mas a função que a criança deseja realmente, e que ela está me comunicando com esse comportamento dela. Por que ela faz o que ela faz, tá? E aí, gente, a análise funcional, né, que é esse procedimento que a gente está estudando, ela vai tentar entender o que está fazendo essa criança fazer isso que ela está fazendo. Que faz com que, o que controla o comportamento, quais variáveis estão aqui, para eu diminuir a probabilidade da ocorrência dele, que a gente chama de controle, né? Ou para eu prever que ele vai acontecer. Então, eu estou prevendo que esse comportamento vai acontecer e vou tentar diminuir que ele aconteça, né? Tornar a ocorrência dele menos provável. É esse meu objetivo com a análise funcional, né? É porque eu vou lidar com problema de comportamento aqui, quando eu falo em análise funcional, na maioria das vezes. Eu estou lidando com problema de comportamento, né? Então, eu preciso entender isso, o que está determinando esse comportamento. Eu já vi lá, e o diagnóstico é importante nessa hora. E quando vocês fazem a triagem lá, a entrevista com a família, vocês estão tentando entender os níveis ontogenéticos, culturais desse comportamento. Será que essa criança, ela é uma criança típica, que passou por algum trauma na vida e por isso ela se comporta assim? Vocês estão tentando entender essas relações, que é um tipo de análise funcional também, tá? Mas não pode parar aí. A gente vai fazer uma entrevista com a família ou com a própria criança, dependendo da idade, para entender os problemas de comportamento, entender a história filogenética dela. Será que tem algum diagnóstico que traz uma vulnerabilidade, né? Que traz um comportamento mais repetitivo, que traz um menor repertório para ela lidar com problemas, uma menor tolerância à frustração, né? Um baixo controle de impulsos, no caso do TDAH, por exemplo. Será que tem alguma coisa aqui que traz uma vulnerabilidade, traz características que eu não estou percebendo? A gente tentando entender os níveis filogenéticos, ontogenéticos e culturais, né? Ou será que é esse ambiente, que é um divórcio do pai e da mãe, que trouxe um condicionamento aversivo, fez lá igual o João com o escuro, e a criança começou a responder de forma aversiva essa relação familiar, né? O que será que está acontecendo? Que eu preciso entender isso. Então, a entrevista com os pais, a entrevista com a criança vai ter esse lugar, né? E aqui a gente vai para outro passo, que é olhar para o comportamento. Tá, tô olhando para o comportamento, então, que eu falei com vocês, que é a topografia, mas a gente vai tentar entender o que está acontecendo assim. Eu vou olhar para ele longitudinalmente, né? A criança começou a bater nos coleguinhas. Esse comportamento aumentou ou diminuiu? É daqui que eu parto, né? É daqui que eu vou partir. Ele aumentou ou diminuiu? Ah, ele diminuiu. Ela parou de bater nos coleguinhas. Será que a consequência reforçadora foi suspensa? Então, será que ela sofreu uma extinção? Ela batia nos coleguinhas para ter um brinquedo. Aí a professora não deixava mais ela pegar o brinquedo do coleguinha. Ah, então pode ser que esse comportamento tenha entrado em extinção. Ou não, ele foi punido, né? A professora brigou com ela e ela parou de pegar o brinquedo batendo nos coleguinhas, tá? Então, a gente vai olhar para o comportamento longitudinalmente. O que está acontecendo com a frequência dele? Está aumentando ou diminuindo? Quando a gente olha para ele longitudinalmente, o que a gente está tentando fazer?
entender se ele está sendo reforçado ou se ele está sendo punido, né? Se o ambiente está reforçando o comportamento ou se ele está punindo. Então, a mãe chegou, esse menino está se cortando. Primeira coisa, vamos ouvir lá a história de vida dele pregressa, entender? Tem diagnóstico? Aconteceu alguma coisa depois do parto? Foi tudo bem na infância? Como que é a família, a relação dos pais? A gente vai olhar isso tudo. Beleza, e depois a gente vai perguntar para ela assim, quando que começou e como que progrediu, né? Aí a mãe vai falar, nossa, foi piorando ao longo do tempo. Começou assim, se cortava uma vez por dia só em casa, e depois passou a cortar na escola também. Então, se piorou, se aumentou ou se manteve, está tendo reforçamento, que é isso daqui. Então, a gente vai já ligar o sinal de alerta. Esse comportamento está sendo reforçado. Então, se há um problema de comportamento e ele não está diminuindo ao longo do tempo, isso significa que ele está sendo reforçado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, entender o que está reforçando ele aqui, né? Tentar entender se alguma coisa se a criança está ganhando alguma coisa ou se ela está perdendo algo aversivo. Lembra que a gente falou sobre isso também? Se ela está saindo de alguma situação aversiva. Então, se a gente tiver um problema de comportamento de procrastinação, aí a mãe falou assim, olha, começou procrastinando, aí foi piorando. Aí a gente vai falar, está sendo reforçado, né? O que provavelmente está acontecendo? Ela está evitando conflitos, está evitando atividades, está evitando para casa, está evitando... Então, ela está ganhando, né, um tempo de não entrar em contato com aquela contingência, com aquelas emoções negativas, de ansiedade, que para ela são difíceis. Agora, se for o contrário, está se cortando, piorou, está se mantendo, o que será que está acontecendo? Também pode estar ganhando reforçamento positivo, atenção, por exemplo, ou ela pode estar diminuindo a ansiedade, que é reforçamento negativo, que muitas crianças se cortam, né, para se regular, e aí elas são reforçadas negativamente por esse comportamento de se cortar. É como se a gente comesse, né? A gente come para se regular. Compulsão alimentar também é uma coisa bem comum de acontecer isso. E aí a gente ganha uma coisa positiva, porque a gente está tendo prazer sensorial na boca ali, mas a gente também diminui a ansiedade. Então, é um comportamento que é reforçado tanto positivamente quanto negativamente, porque isso também pode acontecer, ser reforçado duplamente, tá? Que é o caso de um comportamento, por exemplo, de compulsão alimentar. Tá bom? Então, a gente vai falar, gente, de 4 funções do comportamento. Ó, eu tô acabando, tá? Então, não desesperem, tá? Nós estamos acabando. Força, coragem. Nós temos 4 funções do comportamento humano, tá? Que são relatadas pela literatura. A gente se comporta para ter atenção, para evitar coisas, em razões orgânicas ou sensoriais, ou para conseguir itens tangíveis no ambiente. Por que itens tangíveis? Eu não mudei aqui, ó. Coloquei tudo errado, vocês estão vendo? Essa parte de baixo que tá errada, tá? Essa aqui, ó. Esse, tá? Tá errado. Eu não mudei esse slide. Fiquei de mudar, esqueci. Mas vamos voltar lá às 4 funções do comportamento. A gente se comporta para ter atenção, evitamento, função sensorial orgânica e para obter itens tangíveis, alguma coisa que a gente pega. Polly, por que itens tangíveis? Por que isso? Porque se a gente quiser ter atenção do outro, a função é atenção e não obtenção de item. Então, se a gente não puder pegar, provavelmente a gente quer ter contato social, atenção social, tá? E isso faz com que a gente se comporte, mantenha o nosso comportamento. Então, uma criança pode chorar para ter atenção da família. Ela pode chorar, a função aqui é atenção. Ela pode chorar para fugir da terapia, a função aqui é evitamento, fuga ou esquiva. Ela pode chorar porque ela está nervosa. Qual é a função? Orgânica ou sensorial. Ou ela pode chorar para conseguir um brigadeiro da mãe, que a mãe não quer dar brigadeiro e ela chora lá no supermercado, aquele exemplo do supermercado é a obtenção de itens. Então, percebam que eu estou vendo a mesma topografia. Choro, 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 choro. E a função varia. Polly, por que isso é importante? Porque se a função varia, o que reforça o comportamento varia. Aqui o que reforça é a atenção. Aqui o que reforça é ela conseguir fugir de uma situação negativa. Aqui o que reforça é ela obter alívio sensorial. E aqui o que reforça é ela ganhar objetos. E aí a gente vai ver na próxima aula que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está diante de um problema de comportamento é parar de reforçar ele. Por quê, gente? Se a gente reforça uma criança que está se cortando por atenção, se a gente reforça dando atenção para ela, ela vai se cortar cada vez mais.
Se a gente reforça uma criança que chora para escapar de uma situação específica, né? Ela vai chorar cada vez mais. Se a gente reforça uma criança que se corta, né? Se a gente permite que uma criança se corte e ela tem reforço orgânico sensorial, ela vai se cortar cada vez mais. É tipo comer unha aqui, tá? Às vezes a criança se corta para obter alívio ou a pessoa come unha. Se ela comer unha e ela obter alívio, ela vai comer unha cada vez mais. E se ela chorar para obter um item e a gente der, ela também vai chorar cada vez mais. Mas percebam que não adianta, por exemplo, nossa, vamos supor que o fulaninho lá na sala de aula, ele se corte na sala de aula para ter função orgânico-sensorial, para ele se aliviar, tá? E aí, o que a gente acha que é? A gente não sabe direito o que ele está se cortando, a gente não entendeu a função do comportamento. Aí, o que a gente faz? A gente pega e fala assim, não, ele está se cortando, então não vou dar atenção para isso. Isso é o erro mais comum dos adultos. Nós todos, né? Ai, ele está se cortando, então não vou dar atenção para isso porque passa. Gente, a função é outra, ele está se cortando para ter alívio, é a mesma coisa de comer unha. Ele não quer chamar a atenção de ninguém. Ele não está nem aí para você e para sua atenção. Ele quer ter alívio. Então, ele se corta. Só que isso é um comportamento de risco. Então, se você não der atenção, não vai mudar nada. Se você simplesmente não dá atenção e não faz nada para ajudar a criança, ela vai continuar se cortando. Tá? Então, é importante entender a função do comportamento, porque é a partir dela que a gente vai construir a gestão. E a gestão vai começar em não reforçar aquele comportamento que a gente está vendo. Inclusive, se ele for de base orgânica ou sensorial, o que é complicadíssimo. Porque quando eu tenho um comportamento de base orgânica ou sensorial, o reforço é automático. A criança se corta, na mesma hora ela se sente reforçada. É a mesma coisa de comer unha. Eu gosto de dar o exemplo de comer unha, porque comer unha é uma coisa assim, tá no meu corpo. Quem come unha sabe que é na hora que você come unha, na mesma hora, tá tudo bem. Você tem prazer, né, de comer a unha e você diminui a sua ansiedade, tá? Então, assim, o que são comportamentos de base orgânica ou sensoriais? Aqueles que vão trazer um alívio sensorial ou orgânico. Eu estou com fome, eu como, eu sinto um prazer ali, sinto um alívio, né? Afasto uma sensação negativa. Geralmente ela tem dupla função. Eu tenho uma função de frio, eu estou sentindo frio, eu coloco uma blusa de frio. Qual é a função sensorial orgânica? Eu afasto o frio, né? A função de evitamento é fuga e esquiva, então a gente entende fácil. E a função de atenção é obter a atenção do outro, né? E a obtenção de itens também é fácil. A gente vai retomar isso daqui um pouquinho na próxima aula. E eu quero que vocês percebam duas situações de criança chorando. E eu quero que vocês tentem identificar para mim. É muito rapidinho, tá, gente? Vocês tentem identificar. Eu não sei que horas são agora. Vocês sabem me dizer? Só para eu saber se vocês estão. 22h46, eu vi aqui. Eu quero que vocês vejam um vídeo, né, de duas crianças que estão chorando. Vocês tentem identificar a função desse comportamento pelo vídeo, tá? Primeiro Não. Vamos. Não pode vir na feira com você, né? Mamãe, eu quero ir, mãe. Eu quero ir. Licença? Mamãe, eu quero a minha. Quero a minha, mãe. Quero a minha. Pra que sapatear? É a minha. Vamos, a mãe já comprou as coisas pra você, vem. Quanto que é a espada? 15? Vamos. Mamãe, quero espada. Vamos. Quero espada. Quero espada, mãe. Quero espada. Quanto que é a espadinha? Oi. Tá bom, já tadinho, né, gente? Eu morro de dó dos meninos. Eu fico morrendo de dó.
Ainda mais esse que parece ser bonzinho, tá pedindo um negócio aqui. Enfim, qual a função que vocês acham daquelas 4 que a gente viu? Vou voltar para vocês verem aqui. O que vocês acham que é a função do comportamento dessa criança? O que ela quer com o comportamento dela? É atenção? É evitamento? Tem função orgânica ou sensorial? Ou ela quer obter um item? Obter item, a Priscila respondeu, isso mesmo, ela quer obter um item. Ali fica claro para a gente, porque ele fala, né? Eu quero isso. Se fosse um bebezinho que não falasse, também daria para perceber que era obtenção de item, né, gente? Porque ele se direciona ao brinquedo. Agora, minha pergunta a pergunta que eu faço para vocês é, qual é a topografia do comportamento dele? O que vocês viram? Tem várias topografias, ele faz várias topografias para a mesma função. O que ele faz para buscar a mesma coisa? Chora. Chora, bate o pé no chão, chama pela mãe, grita, se direciona ao brinquedo, aponta, né? Ele faz várias coisas. Então, percebam que a topografia é bem variada, mas a função é a mesma, é obtenção de item. Ele quer o balão, depois ele passa a querer a espada, ele quer um brinquedo, né? Basicamente é isso. Ele quer um brinquedo. A topografia varia, né? E o choro é uma topografia muito comum em crianças dessa idade. E só o choro não diz muito pra gente. Agora, outro vídeo para vocês identificarem a função. Tá bom, né? Eu morro de dó das crianças chorando. O que vocês acham que é a função desse comportamento desse menino aqui? Gente, esse aqui fica claro que é atenção, né? É atenção, porque tem algumas dicas pra gente, né? Ele se joga só na frente do adulto, quando o adulto sai de perto, ele para de emitir o comportamento. A gente vai ver umas dicas no próximo encontro, tá? Pra gente identificar as funções. A partir de que dicas comportamentais que a gente identifica a função. E a principal, quais são as topografias aqui do comportamento dele? Tem algumas também, para chamar a atenção. Buscar os cuidadores. Mas o que ele faz para chamar a atenção? Chora, se joga no chão. Então, perceba assim, o choro, como ele está presente em vários comportamentos infantis, com a função diferente. Então, naquele comportamento lá da mãe, vamos pensar na feira, né? Se a mãe vir e falar assim, eu não quero que meu filho chore mais na feira, e para de dar atenção para ele. Percebam que não vai resolver nada. Não vai resolver nada ela parar de dar atenção ali na feira, porque o menino está chorando porque ele quer um item, né? Então, ignora. Ignorar não vai mudar o comportamento dele, né? E aqui, pelo contrário, porque ele quer atenção. Também não adianta eu, por exemplo, entregar uma coisa aqui para ele sair de perto, né? Então, a gente precisa entender a função do comportamento para a gente não reforçar esse comportamento e para treinar os pais a não reforçarem esse comportamento, mas não só isso, né? A gente também precisa construir outras habilidades com essas crianças de comportamentos adaptativos, de comportamentos substitutivos a esse. Como eu consigo atenção de outra forma? Como eu posso negociar com a minha mãe um brinquedo na feira? Ou como eu posso lidar com a frustração de não ter um brinquedo na feira? Isso também é parte do processo de intervenção.
mas às vezes a primeira coisa é a gente, na maioria das vezes, a primeira coisa é a gente extinguir os comportamentos problema. Por quê? Se eles estão em alta frequência, se a criança sempre que ela quer alguma coisa, ela chora, ela não tem espaço ali no repertório comportamental dela para ela aprender a negociar alguma coisa, para ela aprender a lidar com a frustração. Não cabe, porque está em altíssima frequência. Né? Literalmente, eu preciso abrir um espacinho ali para eu ensinar alguma coisa para ela. Então, eu começo identificando a função e fazendo a extinção do comportamento junto com outras estratégias. Como eu falei, extinção a gente nunca usa sozinho, né? A gente usa a extinção junto com outros comportamentos aqui para poder mudar, modificar esse comportamento, tá? Então, a gente está falando, gente, de análise funcional. A análise funcional é esse processo que a gente vai identificar as funções do comportamento da criança, estabelecer as variáveis que estão relacionadas, né? E, principalmente, os antecedentes e as consequências que estão relacionadas para a gente conseguir promover a mudança desse comportamento. E aí, gente, a gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode fazer isso por observação direta, igual a gente está fazendo aqui no vídeo, né? Vendo um vídeo, vendo a criança ao vivo e coletando dados, entendendo, né, o que acontece, o que é o antecedente, o que é a consequência, as dicas contextuais que vão nos dizer se esse comportamento tem função disso ou daquilo, né? A gente pode fazer isso indiretamente por uma entrevista ao pai, ao professor, né? Então, geralmente, a gente vai avaliar o comportamento funcionalmente quando a gente vai diante de um problema de comportamento e a gente vai tentar coletar esses dados, né? Especificamente, a gente vai buscar descrever esse comportamento de forma objetiva, tá? Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu indico quando vocês estão diante de um problema de comportamento é evitar escrever assim, a criança fica desregulada na terapia, ou ela fica desregulada na escola, ou nervosa. Não, descreve para mim o que está acontecendo, porque isso facilita a minha análise funcional. Ao chegar na terapia, a criança se joga na frente da porta, ou ela bate na porta. O que ela faz realmente? Não o que a gente está extrapolando do comportamento dela, mas o que ela está fazendo. Ela cospe, ela se direciona. Se eu falasse naquele primeiro vídeo, a criança ficou nervosa quando foi na feira. Percebam que é muito mais difícil, porque a gente viu o contexto. Mas a gente, se eu descrever para vocês assim, a criança chegou na feira, viu um balão roxo e começou a se dirigir na direção do balão, puxando a mãe, batendo o pé, dizendo eu quero. Percebam como é muito mais fácil eu entender a função desse comportamento do que quando eu descrevo assim, ela fica impossível na feira. Chega na feira, fica impossível. Vira o capeta. É assim que a mãe fala, né? Geralmente. Nossa, chega na feira, menina. Fica impossível. Eu não consigo entender a função por aí. Né? Então, é importante eu ser objetiva nessa descrição, né, do comportamento. E a gente escreve mesmo, tá? Quando a gente tem um problema de comportamento, a gente vai ver no próximo encontro, né? Umas fichinhas que a gente pode usar para fazer isso, tá? Para facilitar um pouco isso, mas a gente literalmente escreve. E aí a gente também precisa escrever os antecedentes. O que são os antecedentes? Os elementos que estão ali no contexto que antecedem esse comportamento, que acontecem antes do comportamento. O horário, o local, as pessoas que estão presentes quando o comportamento acontece e os eventos ambientais imediatamente anteriores. Então, por que isso é importante? Tem coisa que acontece só em determinado local ou horário, né? Tem coisa que acontece só quando a mãe está junto, ou quando o pai está junto, né? Ou na escola. E isso vai facilitar para a gente, para pensar numa intervenção e manipular o contexto. Manipular no sentido de alterar. Eu vou alterar o contexto daquela escola para que aquele comportamento não aconteça mais. Né? Então, tem um caso, né, descrito na literatura de uma paciente com autismo severo que batia a cabeça na parede toda vez que eles entregavam uma revista. Ela era internada, tá, gente? Num hospital psiquiátrico. É muito triste, inclusive, um caso de autismo grave que eles colocaram almofada na sala inteira e ela batia a cabeça na parede toda vez, várias vezes por dia, ao folhear revistas. E aí eles começaram a avaliação profissional, isso demorou semanas, vou resumir aqui. Perceberam que tinha uma relação com as revistas e o comportamento dela.
né? E aí eles começaram a tentar entender isso melhor, o que que acontecia, qual revista que estava presente, se era um tipo de informação na revista, era um paciente não verbal. E aí eles perceberam que quando, filmando, né, observando, quando ela achava uma página amassada na revista, quando estava um dobrado, sabe, um dobradinho na revista, ela emitia o comportamento problema, que era bater a cabeça na parede. Isso estava em altíssima frequência, porque as páginas amassavam. Ela mesma, ao folhear a revista, ela amassava as páginas. Como que a gente manipula esse ambiente? A gente fala manipulação ou intervenção ambiental. A gente coloca a revista com a página inteira. Só isso, a gente desamassa tudo, né? Entrega as revistas novinhas para ela, recolhe quando ela terminar de folhear e dá outras novas para isso não acontecer, tá? Então a gente precisa entender, né, quem está presente, o que está presente, o que aconteceu antes. E as consequências, né? O que acontece depois? Será que o menino chora e a avó pega no colo? Coisa mais comum do mundo, né? E a avó pega no colo. Vamos culpar os avós, né, gente? Que a avó sempre é a culpada. E as pessoas mudam de comportamento, o menino se corta e a mãe dele fica com um comportamento muito alterado, ela dá muita atenção, ela se preocupa muito, né? Aqui mãe, pai, né? Para a gente não ser injusto, mas geralmente a mãe é a principal cuidadora e por isso a gente coloca aqui mãe, né? Então, essa é a ideia da avaliação funcional, eu entender exatamente o contexto para eu intervir na função e não na topografia desse comportamento. Tá? E finalmente a gente acabou, né? Dei uma acelerada em umas coisas. Gente, nós não falamos tudo sobre comportamento reflexo, comportamento operante, que é impossível, né? A gente falar tudo nesse encontro. Tentei trazer as coisas mais importantes para vocês, mas sempre fica coisa assim pendente, tá? Não tem jeito. E trouxe esse início de avaliação funcional. Na semana que vem a gente vai ver as metodologias de avaliação funcional e vamos ver alguns quadrinhos que facilitam essa avaliação funcional, né? Eu vou trazer mais uns vídeos para vocês tentarem fazer também avaliação funcional para a gente exercitar, tá? Aí a Cássia falou referências. Eu não trouxe nessa aula, mas eu posso trazer referências, tá? Eu não coloquei aqui, mas obviamente tem. Para esse encontro, eu usei 2 livros, principalmente, que é esse aqui, Princípios Básicos da Análise do Comportamento, tá? Eu esqueci de pôr referência aqui no final, mas eu coloco. Princípios Básicos da Análise do Comportamento e Modificação do Comportamento, Teoria e Prática, que é esse aqui. Tem uma escadinha. Mas eu coloco e mando para vocês. Mando alguns artigos também de sugestão de leitura, tá? A gente vai continuar se falando, então a gente consegue manter esse contato aí e fazer essas trocas. Tá, gente? Muito obrigada, gente, por ter ficado até 11 horas da noite comigo, na véspera de um feriado. Muito grata mesmo. Obrigada. Tem alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Olha, vamos fazer assim. Tu pode me mandar os artigos as recomendações que tu tem, que eu anexo na gravação da nossa aula? E daí Claro. as meninas têm um acesso lá. Daí tu pode me mandar pelo WhatsApp mesmo, já que a gente já Tá. está em contato, tá? Meninas, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa também, foram revisar o conteúdo da aula e viram que restou alguma dúvida, manda que a gente soluciona elas no próximo encontro, né? No próximo encontro, então, a gente vai se ver na próxima quinta-feira, às 8 horas. Agradeço a você, Poliana, por estar aqui com a gente também numa véspera de feriado, às 11 horas. Eu digo, enquanto estudante, que aprendi muito com você e agradeço os momentos que você teve conosco. Gostei muito da tua didática e de como tu trouxe os vídeos para exemplificar, até porque os comportamentos, como tu disse no início, eles são observáveis, né? Então, nada mais que a gente observar um comportamento para conseguir compreender. Meninas, obrigada por estarem aqui, obrigada pela compreensão e por nos ajudar na resolução de problemas, de fazer uma aula mais extensa hoje. A gente sai com a cabeça a mil de tantas informações. Uma boa noite para vocês. Essa gravação, essa segunda parte, ela vai estar dividida em 2 aulas, na hora de vocês acessarem a gravação, né? A gente vai continuar o restante da aula na próxima
No próximo encontro, a gente para a gravação e depois a gente inicia para a terceira aula, que seria a de técnicas. Vou parar a gravação.